Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2. A aula magna, aula Nobel, aula das aulas de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria, Floresta do Piauí, aquele abraço, Joca Marques, aquele abraço, Queimada Nova, aquele abraço, um abraço carinhoso, mas bem carinhoso mesmo, e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento, e qual será a nossa temática de hoje? Comunidade e escola. Querido aluno, querida aluna, em nossa aula de hoje nós teremos dois focos. O primeiro foco é a comunidade educativa. Você sabia que toda escola possui uma comunidade educativa? Vamos conhecê-la na aula de hoje, ou melhor, vamos reconhecê-la, porque você, querido aluno, você, querida aluna, conhece essa comunidade, mas talvez não conhece por esse nome. Em seguida, nós vamos conhecer uma forma, medidas de integração da comunidade, ou seja, das partes interessadas, da sociedade com a escola. Então, a aula promete muito, porque vamos falar da relação entre escola e sociedade. Mas antes, como sempre, vamos recordar a nossa aula anterior, realizando a correção da tarefa de casa. Vem comigo, a aula anterior, vocês recordam bem, foi sobre indicadores sociais. E na aula anterior, a gente fez a relação entre ciência e políticas públicas. Nós conversamos sobre a necessidade das decisões sobre saúde, educação e outros aspectos sociais e políticos do Brasil estarem fundamentadas, baseadas principalmente na ciência, tá bom? E a pergunta inicial é: qual indicador social calcula o quê? A média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. Então, há um indicador social que aponta a média de vida dos homens num determinado país, das mulheres num determinado país e numa determinada época, apontando, né, se nesse país, nessa região ou nessa cidade as pessoas estão vivendo mais ou vivendo menos no decorrer do tempo. Mas antes, abraço carinhoso, muito bem-vindos, alunos de Parnaíba e a Jusilene também, aquele abraço carinhoso. Bom, qual é esse indicador social? Taxa de mortalidade infantil? Não é. A taxa de mortalidade infantil, ela está relacionada ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Expectativa de vida? Provavelmente a resposta é a letra B. Vamos conferir as demais alternativas para termos certeza. Taxa de analfabetismo? Não. A taxa de analfabetismo está relacionada à porcentagem de pessoas numa determinada população
que não sabem ler nem escrever. Qualidade de vida e acesso ao consumo também não está relacionado ao padrão de consumo de uma sociedade. Renda nacional bruta per capita também não. A renda nacional bruta per capita está relacionada ao montante produzido por um país dividido pelo número de seus habitantes. Então, não é a resposta, como suspeitávamos, é a letra B. A expectativa de vida, ela calcula a média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. E para você que acertou, eu só posso dar uma nota, e essa nota é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, que coisa bela. Comemora. Vamos para a segunda. Qual indicador social calcula, olha só, o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano? É a taxa de mortalidade infantil? Provavelmente. Abraço carinhoso, turma linda, maravilhosa de Queimada Nova. É a expectativa de vida? Não, a expectativa de vida é a média de anos que uma pessoa vai viver num determinado país, numa determinada região, numa determinada época. Taxa de analfabetismo também não é, está relacionada à porcentagem de pessoas que não sabem ler nem escrever. Tampouco é a letra D, qualidade de vida e acesso ao consumo, e não é também a renda nacional bruta per capita. A resposta é a letra A, taxa de mortalidade infantil. Bom, agora eu tenho que segurar um pouco a minha garganta, porque eu tenho que dar um boa tarde muito bem dado. Então vou aqui reforçar minhas forças vocais. Boa tarde, minha querida Ketli Talmas. Aquele abraço, Ketli. Acordada, Ketli. Bem acordada. Abraço carinhoso, querida. Bom, a taxa de mortalidade infantil, ela calcula o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Ketli Talmas está rindo, hein? Vamos ver se hoje acompanha a aula sem dormir. Abraço carinhoso, minha querida. Só brinco com quem eu gosto. Abraço carinhoso. Terceira questão, ou terceiro item. Qual indicador social calcula o percentual de pessoas que não sabem ler nem escrever? Taxa de mortalidade infantil não é. Expectativa de vida, tampouco. Taxa de analfabetismo, provavelmente. Abraço carinhoso, Sandra Mota, salve, salve. Opa, que a sala aumentou exponencialmente o número de alunos. Floresta do Piauí, Francinópolis do Piauí, Joca Marques, Parnaíba, Ribeira do Piauí, Queimada Nova. Abraço carinhoso, Ketli Talmas, gente linda, maravilhosa. A Ketli diz que é a letra C. A Ketli diz que é a letra C, a Ketli com Y, que é a letra C, taxa de analfabetismo, né? Então vamos lá. Provavelmente é a letra C, Ketli, tá bem? Vamos só conferir aqui a letra D e a letra E. Qualidade de vida, acesso ao consumo, não é. Renda nacional bruta per capita, tampouco. A resposta correta, sem dúvida alguma, é a letra C, taxa de analfabetismo. Um abraço carinhoso à turma linda, maravilhosa de Ribeira do Piauí. Salve, salve, boa tarde. Maravilha, queridos e queridas. Aplausos, aplausos para quem acertou e aplausos para Ribeira do Piauí.
aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. A Kathleen de Queimada Nova, um abraço carinhoso. Vamos tentar, Kathleen. Vamos tentar. Turma, o que é uma escola? Eu quero iniciar essa aula recordando alguns episódios que ocorreram no Brasil pós-eleição presidencial na semana passada. Na semana passada, em algumas escolas do Brasil, principalmente escolas da elite, classe média, média alta, classe alta, houve muitas manifestações racistas e xenofóbicas de alunos contra negros, contra minorias e até xenofóbicas, ou seja, regionais, contra nordestinos, porque, segundo alguns, foram nordestinos que elegeram determinado presidente, candidato a presidente do Brasil. Dentre esses muitos vídeos que foram podres, vídeos de fato podres, vídeos de fato vergonhosos e preocupantes, um vídeo gravado por alunos de uma escola de classe média alta de Porto Alegre chamou muita atenção. Por quê? Porque eles fizeram uma live e nessa live eles atacaram os nordestinos, xingaram e também cometeram preconceito social. Eles ridicularizavam pessoas que recebiam o Auxílio Brasil, dizendo: os R$600 que você recebe é o dinheiro que eu gasto no banheiro, certo? Vocês não têm água no Nordeste. Coisas podres, coisas de fato mas muito vergonhosas, que mostram que esta escola falhou miseravelmente na sua missão de educar. Daqui a pouco vamos saber por que eu afirmo que essa escola falhou miseravelmente na sua função educativa. Bom, o que me chamou a atenção, além do vídeo grotesco, rude, podre, foi a reação da sociedade brasileira, que eu considero uma reação também grotesca. Por quê? Porque nós estávamos indignados, e com razão, por um vídeo filmado por crianças e adolescentes de uma escola. E muitas pessoas exigiam pelas redes sociais a expulsão desses adolescentes que gravaram esse vídeo horrível. E a escola que falhou miseravelmente em educar, a escola falhou, e ela tem que admitir isso, que ela falhou na sua missão de educar, a escola lançou uma nota muito sensata, finalmente dizendo: nós não vamos punir, nós vamos educar. E isso gerou uma revolta na população. Não, tem que punir, tem que expulsar, tem que isso, tem que aquilo. São crianças, são adolescentes, num processo de formação pessoal. Nós não podemos jamais perder a esperança que aqueles adolescentes daquele vídeo podre, que eles possam melhorar enquanto seres humanos. Nós precisamos acabar um pouco com essa mentalidade, aliás, para acabar bastante, né? Com essa mentalidade do vigiar e punir. A missão da escola é educar. E diante de uma situação dessas, a atitude mais correta da escola é não desistir do aluno, mas investir na sua educação de valores. Toda escola é um centro educacional de valores. E é sobre isso que vamos conversar na aula de hoje. Eu soube que uma escola em São Paulo expulsou os alunos. Deve ter suas razões, não vou criticar quem expulsou, mas eu posso lamentar. Lamentar que as escolas estejam falhando na educação de valores e na oportunidade que surgem para
reparar esse erro educando suas crianças, preferem expulsar. Nós estamos perdendo a esperança em dias melhores da humanidade. E estamos entrando num caminho muito perigoso, que é o caminho do revanchismo. O caminho do nós contra eles. O caminho do vou me vingar. Eu coloquei essa questão para a gente pensar um pouco sobre o que é uma escola. Porque nós temos diversas escolas pelo Brasil e pelo mundo. O que é uma escola Floresta do Piauí? O que é uma escola Francinópolis? O que é uma escola Joca Marques? O que é uma escola Parnaíba, Ribeira do Piauí, Queimada Nova? O que é uma escola? Vem comigo. Uma escola é o edifício escolar? É o prédio? Passei diante de um prédio, ali tem o nome escola, ali é uma escola. Uma escola é o prédio? Vamos pensar sobre isso na aula de hoje. Uma escola é o pátio onde os alunos se reúnem para conversar, olhar o celular, para namorar ou fazer umas atividades recreativas. Uma escola é o pátio escolar? Vamos pensar sobre isso na aula de hoje. Continuando. Uma escola é a biblioteca, um espaço onde há livros que podem e devem ser consultados pelos alunos na busca pelo conhecimento? Uma escola é a biblioteca? Podemos pensar sobre isso. Mas vamos adiante. Uma escola é o laboratório? Uma escola é o refeitório? O local onde todos nós vamos fazer nossas refeições e nosso lanche? A Katia já está dando sua opinião. Ela disse que tudo está fazendo, tudo faz parte, visão de todo. Muito bem, Katia. Continuando. Uma escola é o ginásio de esportes ou a quadra onde são praticados esportes olímpicos? Uma escola é o prédio, é o pátio, biblioteca, laboratório, quadra de esportes? Uma escola é feita apenas da sala de aula, das carteiras, do quadro, da mesa do professor, do material didático? Uma escola são as salas de aula? Podemos pensar. A minha amiga Kathleen Talmas disse que metade sim, ou seja, que cada elemento desses compõe uma escola. E ela fala muito acertadamente. Uma escola é uma reunião de elementos. Esses são elementos físicos. Mas sentimos falta de alguma coisa nessas imagens? Vamos voltar. Onde estão as pessoas do prédio escolar? Onde estão as pessoas? Uma escola sem pessoas é uma escola? Sem gente? Um pátio escolar sem pessoas tem vida? A biblioteca vazia, sem nenhum aluno passeando pelos corredores da biblioteca buscando um livro, ela tem sentido de existir? O laboratório sem alunos faz sentido? Sem o professor? O refeitório, da forma como está aqui nesse desenho, onde está a vida? Onde estão as pessoas? Um refeitório vazio é um espaço educativo? Pensa comigo.
Continuando. O ginásio de esportes, sem nenhum atleta, sem torcida, sem as bolas de futebol, basquete, vôlei. Um ginásio de esportes vazio, abandonado, tem vida? Uma sala de aula vazia está cumprindo sua missão? Uma sala de aula onde não há professores, onde não há alunos, cumpre a sua missão? Sim, querido aluno. Sim, querida aluna. Uma escola é formada por pessoas. Aqui é a minha turma do ensino médio em 1998. O professor Marciano é esse magrinho aqui, ó. Aqui sou eu, a minha turma que eu formei o ensino médio. Essa foto aqui, essas fotos são de, olha só, 1998. 24 anos atrás eu era desse jeitinho aqui. A nossa sala de aula era muito simples, mas era uma escola. Sabe por quê? Vida, pessoas, o elemento humano, alunos, professores, funcionários, gestores, colaboradores. Sim, querido aluno, a escola é muito mais do que o prédio. Um prédio não faz uma escola. Uma sala de aula não faz uma escola. Um pátio, biblioteca e outros espaços são importantes, mas o que faz a escola é a sua comunidade educativa, que são as pessoas que participam do processo de ensino-aprendizagem. Quem são eles? Os diretores, professores, os alunos e assim por diante. Turma, agora eu pergunto para vocês, jogo para vocês o seguinte questionamento. Já sabemos que uma escola é formada por uma comunidade educativa. E daqui a pouco vamos falar sobre a comunidade educativa. Mas e o que é educar? O que você vai fazer exatamente numa escola? O que o teu professor vai fazer numa escola? Lanço a pergunta para vocês. Educar é resolver equações matemáticas? Nesse caso aqui, ele está calculando as chances que o Ceará tem para não cair para a Série B. Turma, você não sabia fazer contas. Chegou à escola, aprendeu a fazer contas. Pronto, você foi educado? Você não sabia fazer contas, não sabia resolver equações. Aprendeu a resolver equações. Pronto, você foi educado? Se você aprendeu a resolver equações, você foi educado? Turma de Francinópolis, vamos pensar sobre isso. Você não sabia ler nem escrever. Chegou à escola, aprendeu a ler e escrever. Você foi educado? Educação é aprender matemática, aprender português e ponto final. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar. Pensemos. Legal, né, Ketlin? Vamos lá. Uma escola, educar é desenvolver competências e habilidades em componentes curriculares e áreas de conhecimento. É você, diante do objeto de estudos, você vê a abordagem de cada ciência sobre esse objeto. Uma escola é aprender física, aprender química, aprender biologia. Você aprendeu tudo isso, você foi educado.
Educação é isso? Assim resume-se o papel da escola. A família educa, a escola instrui. Se nossos alunos passam boa parte, praticamente metade do dia, na escola, e a outra metade em casa, e passam a maior parte do dia em função da escola, porque quando estão em casa fazem atividades escolares e estudam. Se nós estamos com nossos alunos 6 horas por dia em nossas mãos, a nossa tarefa é só instruir, ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar matemática, física, química, filosofia, biologia, geografia, história. Essa é a função da escola. Durante 6 horas, a pessoa vai apenas abastecer o cérebro, empurra a matemática, empurra a biologia, empurra ciências, empurra inglês. É isso educar? Eu recebi, dias atrás, de um colega professor. Ele colocou na rede social: a escola ensina matemática, biologia, física e química. A família ensina a obedecer, a respeitar? Não! Boa parte do dia do estudante é na escola. Um tempo quase equivalente ao tempo que ele passa na família. Quando a escola abre mão de ser um centro de formação integral da pessoa humana, ela está abrindo espaços para o episódio da semana passada, de jovens, adolescentes, crianças, publicando um vídeo podre nas redes sociais, repleto de preconceito, de discriminação, de xenofobia, de homofobia e coisas que não fazem mais sentido acontecer no terceiro milênio. Querido aluno, querida aluna, e querido professor, querida professora que me acompanha agora, pense bem. Você, aluno, pense na sua missão enquanto educando. Você, professor, pense na sua missão enquanto educador. Nós, professores, nós, educadores, nós não nos ocupamos apenas com essa parte da pessoa. Aí eu vou empurrar na mente dessa pessoa as fórmulas de matemática, vou empurrar a fórmula química, vou empurrar a fórmula de física. Não! Os nazistas eram pessoas cultas, inteligentes, mas eram capazes de atrocidades. Eram monstros? Não, não eram monstros. Porque monstro tem rabo, monstro tem chifre, monstro, a aparência assusta. Eles eram mais perigosos que monstros, porque eram seres humanos capazes de atrocidades. Quando a escola abre mão de educar o aluno por completo para focar apenas nisso aqui, ela está falhando miseravelmente com a sua missão educativa. Falhando miseravelmente. Do que adianta o aluno ter 1000, nota 1000 na redação e ele tratar mal uma pessoa na rua? Se achar superior ao outro? Humilhar as demais pessoas? Desobedecer pai e mãe? Do que adianta? Do que adianta a pessoa ser um excelente matemático e ser incapaz de dizer um bom dia para alguém na rua? Um obrigado, um desculpe. Do que adianta? Querido professor, professora que me assiste, agora o recado é para você. Se você é daqueles que acha que família educa e escola instrui, você está na profissão errada. Você também educa com seu jeito de ser, com sua postura,
com seu modo de falar, com seu comportamento. Você é um educador. Não permita que essa geração se perca por outras pessoas que estão ocupando nosso espaço de educador, que a gente abre mão, e outras pessoas estão ocupando e estão enchendo a mente de nossas crianças de preconceito, de racismo, de xenofobia, de ódio, porque nós achamos que a família educa e a gente só instrui. Educação, querido aluno, para o século XXI, ela é concebida de um modo integral. Ela é muito mais do que aprender a ler e escrever, perdão. Ela é muito mais do que aprender a ler e escrever ou desenvolver habilidades e competências. A educação, querido aluno, a educação, querida aluna, é um processo formativo integral da pessoa humana, em todas as suas dimensões. A escola trabalha o aspecto físico do aluno. A escola também trabalha o aspecto estético. O belo, educar o jovem a preferir o belo. Não belo em termos de bonito ou feio, mas o belo em termos daquilo que alimenta a nossa alma. A escola também, educa afetivamente, socialmente, em termos éticos e valorativos. Uma escola que educa de verdade, não apenas instrui, uma escola que educa, ela trabalha corpo, coração, mente e espírito. E nesse sentido, todos aqueles que fazem parte da comunidade educativa são educadores. Todos. O diretor é um educador. Os alunos são educandos e também são educadores, quando contribuem para o crescimento, desenvolvimento do colega. Os gestores da escola são educadores, o coordenador pedagógico, os funcionários, a tia da cozinha, da merenda, encarregado de manutenção, limpeza, conservação, o secretário ou secretária escolar, o bibliotecário, todos são educadores. A família, que é parceira da escola, nesse processo educacional, a família é um elemento chave no processo de aprendizagem. Sem contar as partes interessadas, que falaremos agora daqui a pouco. Querido aluno, querida aluna, aqui é uma visão da comunidade educativa. É sobre essa comunidade educativa que nós vamos estudar na aula de hoje. O que é o diretor, o que ele faz na escola, quem é o coordenador, qual é o papel, a atribuição dele na escola, os professores, qual é a missão do professor, a missão principal, ser um educador, biblioteca, secretaria, colaboradores, cozinha, serviços gerais, almoxarifado. Qual é o papel? Qual é a contribuição de cada elemento da comunidade educativa na formação, no desenvolvimento do jovem, do indivíduo que está se formando, se desenvolvendo, que é incompleto e que vai buscar também completar-se na escola. Volto a repetir, querido aluno. Volto a repetir, querida aluna. A escola não deve jamais desistir de seus alunos. Vamos começar falando sobre os sujeitos da educação educativa. Basicamente, os sujeitos da educação educativa é a própria comunidade educativa. Vou colocar aqui. Para ajudar, eu dividi em
3 grupos, tá bom? Para ajudar, é uma opção pedagógica para que a gente possa entender bem, certo? Como se compõe a comunidade educativa, tá bom? Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Francinópolis, pessoal de Joca Marques, Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí, minha amiga Ketley Talmas, minha amiga Sandra Mota, abraço carinhoso. Turma, os sujeitos de toda ação educativa na escola são 3. Os profissionais, já cito alguns, os educadores e os educandos. Quem são os profissionais? São aqueles que trabalham em diversos setores da escola, são responsáveis pelo funcionamento da escola, mas não estão em sala de aula. Todo mundo que contribui para o funcionamento da escola, contribui para o processo educativo da escola, mas não está na sala de aula, é um profissional. Segundo sujeito, olha só, os educadores professores. Eles são profissionais que atuam na escola e estão em sala de aula. Os professores estão na sala de aula. A sala de aula é o espaço onde, de trabalho deles, do professor. É na sala de aula onde ocorre a educação em termos de instrução. Mas isso não quer dizer que o professor, ele apenas instrua. O professor também educa. A forma como ele se veste, um professor que vai bem vestido na sala de aula, um professor que tem uma linguagem positiva com seus alunos. Sempre foi uma preocupação minha, enquanto professor, uma linguagem positiva com os alunos. Nunca falei um palavrão, uma palavra baixa, nunca destratei um aluno, sempre trato meus alunos como querido, querida, precioso, preciosa. Sempre uso com meus alunos linguagem positiva. Para quê? Para que essa linguagem positiva, ela contagie os demais alunos. Inclusive, uma vez, eu fiz essa experiência em sala de aula. Eu entrei em sala e pedi que os alunos falassem palavras positivas e eu enchi o quadro de palavras positivas. Depois eu disse, eu quero que vocês olhem para essas palavras por 10 minutos. E eles ficaram olhando por 10 minutos as palavras positivas, bondade, amor, carinho, tolerância, respeito, solidariedade, companheirismo. E ao termo de 10 minutos eu encerrei a experiência. Aí o aluno perguntou, mas professor, qual é o sentido? Mentalização, limpeza da mente. Nós somos tão bombardeados por coisas ruins, negativas, que a gente tem que de vez em quando olhar para o que é belo, para que a gente possa desintoxicar a nossa mente. E se tem um país que precisa ser desintoxicado é o Brasil. Porque há uma semana atrás, nós falávamos, acabou a linguagem de ódio, o discurso de ódio. E no domingo, pessoas comemorando a morte de um ex-ator que matou uma atriz há 30 anos atrás. Pessoas comemorando a morte. Pessoas que disseram, vencemos a linguagem de ódio. E estavam propagando um novo modelo de linguagem de ódio. A linguagem de ódio justiceira. Que continua sendo linguagem de ódio. Ah, mas a conversão dele foi mentirosa. É a consciência dele. Até onde eu sei, o pastor Márcio Valadão, o líder daquela igreja, é uma pessoa séria. Precisamos acreditar na humanidade. Se não acreditarmos que uma pessoa má pode se tornar uma pessoa boa, fecha o mundo para balanço. Vamos acabar a humanidade, porque nós não acreditamos que ninguém possa mudar, melhorar. Moisés, na Bíblia, matou um homem antes de assumir a missão.
As mãos de Paulo, antes de anunciar o evangelho, estavam sujas de sangue. Não percamos jamais a esperança na humanidade. E não justifiquemos o fim do discurso do ódio com outro discurso de ódio. Acreditemos que o mundo pode melhorar. Voltando para cá. E nós temos o terceiro sujeito do processo educativo, que são os educandos. Professor, mas me chamam de aluno. A palavra aluno, o termo a quer dizer não. Luno quer dizer luz. Aluno, sem luz. Porque a luz, quem vai iluminá-lo seria a sabedoria diante do professor. Não se usa mais hoje com tanta frequência, nem se é recomendado o termo aluno. Se de vez em quando eu solto o termo aluno, é por costume, entendeu? Mas hoje se fala em estudante, aquele que estuda. E mais além, fala-se em educando. Por quê? Porque nós não estamos nos ocupando apenas disso aqui. Nós estamos nos ocupando de todo o desenvolvimento do estudante. Corpo, coração, sentimentos, a mente e o espírito. O jeito de ser. Então, querido aluno, querida aluna, vem comigo, olha só, na próxima aula, daqui a alguns segundos, vamos começar a conversar sobre os profissionais que atuam na escola, começando a falar sobre gestor, sobre coordenador, enfim, aqueles que compõem a escola e trabalham nela. Não sai daqui. Daqui a pouco a gente volta. Salve, salve. Tchau!